Paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, Tempo para Todas as Coisas, lição de jovens, lição número 11, que fala sobre crenças religiosas. Semana passada tivemos vários problemas que não pudemos gravar a lição da Escola Bíblica Dominical de jovens, gravamos a de juvenis. Lembrando que na descrição do canal Juninho Espírito Santo Dependente de Cristo está a lição juvenis, que você pode dar uma olhada lá. Tem a lição de adultos com o evangelista Márcio Mainardi, e aqui está o Davi, que vai cumprimentar vocês. Davi. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. E aproveitando que ele está aqui, e a gente vai falar sobre crenças religiosas, meu filho está aqui, e hoje o Gabriel Mustafa gravando, já está tarde, está até pijama o rapaz aqui. Mas assim, lembrando que a Bíblia diz, ensina o menino o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então nós temos um compromisso muito sério com a palavra do Senhor no que diz das crianças, né, Davi? Então, Davi, vai lá. Obrigado. Bem, crenças religiosas. Texto do dia. Foi falar para a mãe. Texto do dia. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. Marcos, capítulo 7, versículo número 8. E também diz aqui, ó, síntese. Muitas das crenças religiosas ditas evangélicas do nosso tempo não mais produzem a cosmovisão do reino de Deus, por se conformarem com o sistema deste mundo. Então, na verdade, o que diz aqui? Que eles têm se conformado. O mundanismo tem entrado, eu tenho que falar para ficar quietinho lá agora. O mundanismo, ele tem adentrado muitas igrejas. Muitas igrejas que se dizem evangélicas. O mundanismo tem adentrado e tem feito um estrago muito grande. A introdução. Hoje, depois de 2000 anos, o conceito original de cristianismo foi sociologicamente perdido, pois tudo o que se faz sob o símbolo da cruz chama-se cristianismo. O que quer dizer nessa introdução aqui? O modismo, a moda de ser, eu sou crente. Vive uma vida mundana, uma vida não sendo santo, não sendo separado do mundo, mas diz que é cristão. Então, hoje, muita gente se diz cristão, mas não vive o verdadeiro cristianismo que foi ensinado. Não sendo feita nenhuma depuração, mas o início não foi assim. Ser cristão significava viver como Cristo e jamais o negar. Ou antigamente, pelo menos eu vejo em nossa cidade aqui, que ser cristão para muitos era sinal de perseguição mesmo. Os vizinhos, quando sabiam que eram cristãos, eles eram totalmente contra as pessoas, falavam mal. Eu sou evangélico, evangélico, as pessoas viravam as costas, as pessoas tinham ódio de evangélicos. Era assim, pelo menos me contam. Me contavam meus avós, a minha família evangélica. Diz aqui, ó. Ser cristão significava viver como Cristo. Viver, ainda que para isso tivessem de morrer. Não se contaminariam com a cultura do mundo. Eram separados do mundo. Hoje em dia está uma mistura que você não sabe quem é crente e quem não é. Eles sempre estavam juntos, vivendo integralmente a contracultura do evangelho. Esse foi o segredo da igreja primitiva, que teve uma revolução cultural, diz aqui no comentário. Uma revolução no tempo deles. Não que eles eram revolucionários, que eles eram briguentos, mas realmente a forma de vida deles separado do mundo trazia, chamava a atenção das pessoas. Não que eles queriam ser tão santos, não era isso. Mas a forma de vida deles traziam os olhos das pessoas do mundo. Viam que eles eram diferentes. Só que hoje está uma mistura terrível. Pois quando a pessoa é transformada por Cristo, o mundo ao seu redor é mudado. O evangelicalismo desse tempo pós-moderno precisa voltar ao cristianismo puro e simples. Então hoje, a moda de ser evangélico tem sido terrível. E hoje, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo que vale tudo, nesse mundo relativista, ele precisa novamente ver o cristianismo puro e simples acontecer.
é a mudança de vida realmente das pessoas. É isso que tem sido, é essa falta que nós temos visto. Eu tenho que andar rápido, né, que só são 20 minutos da gravação, já foram quantos? Já foram 5? Pensei que tinha sido 10, já foram 5. Então, o cristianismo puro e simples, ele precisa acontecer. E para acontecer isso, tem que parar de colocar o cristianismo como modismo. Símbolo da cruz como algo que é uma moda. Não. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus é mudança de vida. O Evangelho de Jesus é sinais, maravilhas, curas, libertações, pessoas sendo transformadas, vícios caindo por terra e pessoas sendo curadas e purificadas e limpas. O Evangelho de Jesus é tão puro e tão simples que ele faz esse rebuliço em vidas, transforma vidas. E hoje o que está acontecendo, as pessoas elas têm feito um evangelho aí que é do carro, é o evangelho da casa, é o evangelho do sal grosso, é o evangelho da heresia, ou seja, distorção da palavra do Senhor, é o evangelho simples, light, é o evangelho na medida do que o povo precisa. Hoje, as pessoas elas têm visto, sabe como o evangelho? O evangelho, para mim é esse evangelho aqui, então para mim serve isso. As pessoas não têm mudança de vida por evangelho. Eles escolhem o evangelho segundo o padrão de vida que eles querem ter. Um evangelho para jovens, já que eles são jovens, um evangelho que, eu posso viver em fornicação. Um evangelho, eu posso viver em pecado. Que Jesus é misericordioso. É esse tipo. A graça de Jesus ela alcança todos, mas Jesus mesmo ensinou: vá e não peques mais. Mude e não peques mais. O evangelho é isso. O evangelho que o povo foi chamado de cristão lá em Antioquia pela primeira vez. É o mesmo da igreja primitiva. As pessoas têm mudado o evangelho. Quer dizer, têm feito um evangelho novo. É um neopentecostalismo. É um evangelho falso. Mas o evangelho puro, genuíno de Jesus Cristo continua o mesmo. Está lá na Bíblia. Bíblia Sagrada. Palavra de Deus. Genuína. Tópico 1. Crescimento evangélico e crenças religiosas. No século I, o crescimento vertiginoso do cristianismo trouxe a necessidade de se fazer alguns ajustes. No século I, eles fizeram na cidade de Jerusalém, está escrito aqui, para resolver impasse e estabelecer o comportamento que deveriam ser praticados. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 22. Ali você vai ver a palavra de Deus. As recomendações apostólicas eram um extrato de amor, santidade e comunhão entre os cristãos do mundo. Então não mudou. Essa comunhão, ela é exigida ainda. A santidade, ela nunca foi retirada do meio do cristianismo. A santidade continua sendo algo que para ver Jesus tem que ser santo, separado do mundo. A santidade, ela precisa ainda acontecer. O amor precisa ocorrer. O verdadeiro amor, ele precisa ocorrer no meio dos crentes e fora. Nós temos que amar o inimigo. Agora, me diga uma coisa, o evangelho de Jesus hoje é assim, eu só amo quem me ama? Não, nunca foi. O amor, ele não pode ser fingido. Está em 1 Coríntios capítulo 13. Não pode ter inveja. O amor tem que ser verdadeiro. O amor é incondicional. Da mesma forma que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Incondicionalmente. Amor ágape. O evangelho de Jesus continua o mesmo. Mas líderes, pastores e muitas igrejas e seitas. Vou tirar a seita. Muitos pastores, líderes e igrejas têm feito um evangelho falsificado. Um evangelho que o Senhor Jesus não tenha conhecido. É um evangelho errado. Um evangelho segundo a sua medida, segundo o seu padrão da sua igreja, do seu crescimento, do seu dízimo e das suas ofertas. Um evangelho falso. Mas o evangelho de Jesus, ele é genuíno e ele não pode ser mudado.
Santidade ainda é santidade. Amor continua sendo amor. Bem, diz aqui, os cristãos primitivos construíram a unidade sem negociar a verdade, pois queriam seguir juntos com uma cosmovisão sólida e coerente. Ou seja, com uma visão verdadeira, sólida e coerente é a palavra de Deus única, pronto, sólida, não muda. E é uma cosmovisão, é uma visão, na verdade, separada do mundo. O tópico 2, século 20 e 21, o Brasil experimentou ao longo das últimas décadas um vertiginoso crescimento numérico. Ele fala que em 1980, 6,6%, 91, 9,0%, 2000, 15,4%, no último ano, 2010, saltou para 22,2%, e um aumento de cerca de 16 milhões de pessoas, de 26,2 milhões para 42,3 milhões. Talvez hoje os evangélicos brasileiros já totalizem mais de 50 milhões de pessoas. Mas agora a pergunta que eu faço, desses 50 milhões, são evangélicos mesmo? Ou é esse evangelismo medíocre? E pobre. E podre. É de chocar mesmo. É de ficar assim, meu Deus. Porque eu vejo que em muitas igrejas os números são os melhores e maiores. Mas eu pergunto assim, esses números, eles têm qualidade também? Porque nós líderes, professores de escola dominical, líderes, eu sou líder de adolescentes também, pastores, líderes de igrejas, têm procurado ensinar a verdade? É isso que nós temos que pensar. Esse crescimento precisa ser um crescimento real, de verdadeiros evangélicos. No século I, a igreja cristã cumpriu a grande comissão e a comissão cultural, levando o evangelho da salvação e transformando a cultura. Diz que transformando a cultura do mundo antigo. Hoje, entretanto, não se visualiza a existência de uma contracultura produzida uniformemente pelas igrejas evangélicas. Prova disso é que, não obstante, nesse impressionante crescimento numérico, os índices de criminalidade, prostituição infantil, trabalho escravo, corrupção não tem diminuído. Então aqui você vê mesmo, pelo próprio comentarista fala aqui, cadê a diferença? 70% da nossa cidade aqui em Telecom, Paraná, era dita evangélica. A criminalidade aqui, Campos Gerais, que agrupam várias cidades aqui, dentre elas a cidade de Ponta Grossa, se você pesquisar, é uma cidade grande, nos Campos Gerais, a nossa, algum tempo atrás aí, ela estava liderando na criminalidade. 70% evangélicos. 70%. Mas como são esses evangélicos? Parei. Ah, não, eu sou evangélico, mas eu fumo. Tem isso. Claro, eu respeito as pessoas e oro por elas e creio que Jesus liberta. Mas pode ser assim? Eu sou evangélico, mas eu vivo amaziado. Eu sou evangélico, mas eu fumo baseado. Isso é evangélico? Não é. É pessoas que conheceram Jesus e a gente sabe que precisam. Jesus veio para os doentes, veio para todo mundo, né? Para o mundo todo. Mas evangélico, ele tem que ser, não pode ter isso. Pelo menos é o que o comentário eu vejo aqui também, e é o que eu acredito. O evangélico que aceitou Jesus como Salvador, ele não pode ter vícios. A verdade é essa. Eu sei que dói para muita gente aí que está me ouvindo. Mas a verdade é essa. Dói para muita gente. Eu não digo te questionarem lá embaixo. O Evangelho, ele liberta. Venha como estás, mas não permaneça. Ah, mas eu aceitei Jesus, mas continuo... a mulher continua lésbica. Eu continuo homossexual. Não. Aceitou Jesus, é liberto. A verdade é essa. Continuando aqui. Fala aqui.
Sincretismo evangélico. Algumas crenças religiosas evangélicas pós-modernas são eminentemente sincréticas, ou seja, misturadas com elementos cultuais da sociedade. Vamos ver aqui o que diz. Cultuais místicos dos católicos, foi 15. Espíritas, dos cultos afros e até das religiões indígenas. Uma miscelânea de ideias. Tipo assim, o uso do sal grosso, rosa ungida, deificação de líderes cujo suor pode curar, formulação de poções feitas com dezenas de ingredientes mágicos, dentre inúmeras. Então, isso aqui é sincretismo religioso. O que tem no candomblé é tipo assim, tem santo na igreja católica que também tem na Umbanda. Então, são coisas, sincretismo é isso. Então, nós não podemos ter práticas do superstição dentro dos evangélicos, dentro da igreja evangélica. Eu não preciso de sal grosso para mudar uma vida. Eu preciso de oração. Orar. O sincretismo é isso. A igreja católica antigamente tinha a venda de indulgências. Hoje as igrejas evangélicas têm quase vendido indulgência. Rosa. E tantas outras coisas. Isso é indulgência. Então é isso que nós precisamos. Tem quantos minutos? Só 3. Bem, no tópico 2, os males do sincretismo religioso. Pregação da cultura do mundo. Então, o que nós precisamos ter em nossa vida espiritual? Simplesmente, exclusivamente, a Escritura Sagrada. No humanismo secular, diz aqui, o humanismo tira a primazia de Deus e faz o homem assentar-se soberano, então assim a obra de Deus se transforma em ministério dessa ou daquela celebridade. Não, é a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu vou ter que correr por causa do... Está acabando o meu tempo ali. Uma longa história. A história do sincretismo do fenômeno religioso é bastante antiga. Quando Moisés demorou a descer do monte, eles o quê? Criaram o quê? Um Deus para eles. Então são coisas assim. Tenho que ver para crer. Não, é pela fé mesmo. E o 3, o perigo do adultério espiritual. O que é adultério espiritual? Adultério é traição. Sabe o que eu me lembro? Livro de Oséias. Oséias simbolizava o quê? Deus. E a mulher de Oséias simbolizava o quê? O povo de Israel. Ou seja, ela traiu ele. Ele casou com uma prostituta, ela traiu ele, para mostrar que as pessoas têm traído a palavra de Deus. Eu estou resumindo aqui até por causa do horário, por causa do tempo, que só tem 20 minutos para gravar no celular do Gabriel, só 20 minutos, está quase acabando, né, Gabriel? Então, traição. Lembre do livro de Oséias. Deus, a mulher de Oséias, Israel, traindo Deus. Tem pessoas traindo a palavra de Deus, adultério espiritual. Pensem nisso daqui. Bem, a lição é isso. O evangelho é puro, simples. Puro e simples. No tópico 3, que fala do perigo do adultério, fala de tempos trabalhosos. É o tempo que a gente está vivendo hoje. Traição do evangelho. A palavra de Deus é simples. E aqui a subcultura fala do sincretismo evangélico, tende a produzir apenas uma subcultura do mundo e não uma contracultura do reino, ou seja, as pessoas passam a ver particularidades. Nós precisamos voltar à essência da adoração. São essas minhas palavras, rápidas, por causa do tempo nosso mesmo. Que Deus abençoe a tua vida, curta o canal, assista lá e que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. A paz do Senhor é eterna.